Jesus. Amém? Hoje é o oitavo elo da campanha Crescendo, Sendo Ovelha. Nós iniciamos esses elos há uns 7 domingos atrás. E a proposta seria fazermos 10 elos, 10 domingos desta campanha, Crescendo, Sendo Ovelha. Por quê? Nós viemos aí de um momento de pandemia, né? E ainda estamos em meio a esta pandemia, apesar que algumas pessoas têm sido negligentes quanto a isso, mas nós estamos usando do protocolo para que venhamos nos resguardar e guardar toda a nossa casa, família. Então esses elos dessa campanha, ele nos traz informações e entendimento para que venhamos crescer espiritualmente. Quantas pessoas que durante esta pandemia perderam a sua vida? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O corpo em que nós estamos agora com o espírito da vida e que tem uma alma, ao qual o nosso Senhor, Ele veio e pagou o devido preço para que possa salvá-lo. Este corpo vai voltar ao pó, assim como ele veio. Do pó ele veio, ao pó retornará. E nós temos na oportunidade da vida, ainda com o espírito de vida, cuidar da nossa alma, da nossa salvação. E para que podemos fazer isso, é preciso crescermos sendo ovelha. É crescer no campo espiritual. Quantas não são as pessoas que têm lutado e perseverado para que elas possam crescer fisicamente, financeiramente, crescer em vários aspectos, mas ela não tem investido na vida dela espiritual, crescendo, sendo ovelha. Nós falamos numa diversidade de temas nesses últimos 7 elos. Falamos da ingenuidade da ovelha. Falamos que às vezes até mesmo é preciso quebrar a apatia da ovelha. Não falamos sobre isso no elo passado? E às vezes isso parece ser algo muito mal, quebrar a apatia da ovelha. Mas isso é um cuidado da parte de Deus, ou melhor, da parte do pastor, para que aquela ovelha seja preservada da vida e que ela venha a ser salva da morte. E essa morte que nós falamos em crescimento espiritual, crescendo como ovelha, é a morte sem salvação, é a morte sem com que a sua vida esteja entregue nas mãos do Senhor. Então hoje, nesse 8º elo, nós iremos falar das seguintes questões. Nós vamos especificar as cabeçadas das ovelhas. As ovelhas, elas se batem uma na outra, dão cabeçadas uma na outra? Sim, mas nós vamos falar a respeito disso, numa analogia, trazendo isto para a nossa vida, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos compara às ovelhas, como também a igreja ao rebanho. Quem está entendendo? Então nós somos as ovelhas de Cristo, rebanhos do Senhor. Diga glória a Deus. Então, por favor, coloque aí a sua mão na Bíblia, nessa palavra, do livro de Efésios, do capítulo 2, e vamos pedir a direção de Deus. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoe a nossa vida nesta noite. Abençoe, meu Deus, esta palavra, de forma, meu Deus, que venhamos sair daqui, meu Deus, alimentados, fortalecidos pelo Senhor, assim como a ovelha, que é preparada para ela o coxo, onde ali se coloca o alimento e ela sacia.
a sua fome, a sua sede, assim como também os pastos verdejantes. E a tua palavra simboliza o alimento para a nossa alma. Então abençoa, dirija, Senhor, no nome de Jesus. Diga: assim seja. Diga glória a Deus. Olha aqui para o altar, por favor, por gentileza, no nome de Jesus. Preste muita atenção na palavra, porque esta palavra pode ser muito proveitosa para a sua vida. Não adianta nada se você vir à igreja, ouvir a palavra e não a praticar. Se você vir à igreja e receber os ensinamentos e não absorver esses ensinamentos, então isso não vai valer de nada na sua vida. O fato de você estar aqui na igreja hoje, ou talvez alguns determinados meses, anos, isso não lhe garante salvação, vida eterna. O que vai te garantir a salvação e a vida eterna, a salvação da tua alma, é você colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Por isso preste atenção agora. Todo o ensinamento são instruções. Quando nós estamos galgando, estudando, nós buscamos chegar a um determinado nível escolar, e muitos até se estende ao longo da vida e alcança várias áreas profissionais, porque se entrega às instruções dos ensinamentos que ele cotidianamente busca, e se torna uma pessoa instruída, uma pessoa que chega a um alto conhecimento. Então tudo na nossa vida nós temos que nos aplicar. Jesus, ele era tido pelos seus discípulos como o mestre, e eles tinham o seu discípulo como os seus alunos. Ele ensinava a eles, e a palavra de Deus está de pronto a nos ensinar nesta noite. Então preste muita atenção. Amém, igreja? Às vezes a pessoa, às vezes até mesmo marido, mulher, esposo, esposa, eles ouvem a instrução, a palavra vem de encontro a ele, e eles pensam consigo assim: isso aí serve para minha esposa, isso aí serve para o meu filho, isso aí serve para o meu marido. Normalmente as pessoas são assim. Ao invés dela pegar aquela instrução, absorver e colocar em prática na sua vida, para que ela possa ser o testemunho vivo do Senhor, para que ela possa ser a luz refletida do Espírito Santo neste mundo, para que todos, quando verem, vejam nela a glória de quem? De Deus. Não, ela fica levando isso para outra pessoa. Por muitas das vezes nós até mesmo tentamos de uma forma ou outra melhorar o estado de uma pessoa, mas temos que entender que o primeiro que tem que mudar, ou que tem que ter uma grande transformação, somos quem? Somos nós. E quando nós buscamos por isso, por essa transformação, tanto nós somos mudados, quanto também a pessoa que convive conosco, uma pessoa próxima, querida, a qual damos a ela os exemplos daquilo que aprendemos. Quem está entendendo? Então, hoje nós vamos falar a respeito deste elo, que é as cabeçadas. A pessoa dá muita cabeçada na vida até ela aprender. Quem já deu muita cabeçada aqui? Faz assim. Bateu muita cabeça, quebrou muita cabeça. Você que não levantou a mão, graças a Deus, você não tem quebrado a cabeça não. Glória a Deus.
Mas se não tem, possivelmente você pode o quê? Vir a quebrar a cabeça com algo, ou com determinado tipo de coisa, que vai trazer para você também uma lição, um ensinamento. Amém? Então, levando isso para a palavra, a Bíblia diz assim, no capítulo 2 de Efésios, o texto da minha Bíblia diz assim: do pecado para a salvação, pela graça. Verso 1: Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa o quê? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? Pelo poder de Deus sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo, aqui falando nesta epístola aos Efésios, nesse capítulo 2, ele faz a reflexão exatamente de como eles eram antes deles haver um encontro com Deus, ou decidirem em ter uma vida com Deus, seguindo os exemplos de Cristo. Então, isso nos traz a lembrança também, outrora, a vida que nós levávamos antes mesmo de conhecer a Cristo. O quanto nós éramos errantes, o quanto nós nos submetia às falhas e aos erros espontaneamente. E isso nos levava a quebrar a cabeça. Hoje, entendemos que, mesmo estando dentro da igreja, e por muitas das vezes, estando na igreja, ainda quebramos a cabeça, porque deixamos de lado a fé que nos foi imposta, a fé que nos foi dada para gradearmos por posições, por coisas que os nossos olhos nos atraem. E isso até mesmo nos leva a quebrar a cabeça, como também depois de havermos sido iluminados, quer dizer, depois de havermos sido iluminados, ter um encontro com Deus, ainda assim deixamos de olhar para Ele e voltamos a fazer aquilo que outrora fazíamos. E isso nos leva a bater o quê? A cabeça. As ovelhas, quando no aprisco, no curral das ovelhas, ela buscando por um lugar melhor, por uma posição melhor, ou até mesmo buscando pelo alimento que está sobre o coxo, ela se confronta uma com a outra.
que ela possa galgar de algo melhor para ela. E no mundo não é diferente, as pessoas estão sempre quebrando a cabeça, entrando em conflito, entrando em determinadas discussões, para que eles possam chegar num denominador comum favorável à vida deles, para que eles possam obter algo que seja favorável a eles. Então eles entram em confronto, seja no trabalho, seja até mesmo no lar, junto à família, esposa, filhos, seja no seu convívio social com seus amigos, sempre vocês terão o quê? Confrontos. Sempre vocês terão algum tipo de exposição para que vocês se confrontem com algo, e isso venha lhe trazer um dano. A ovelha, quando ela se confronta, e esse confronto se torna reído, quer dizer, cada vez mais forte, elas correm o risco de se baterem com mais força e caírem desmaiada, e elas caem, normalmente elas levantam a perninha para o alto devido à sua circunferência, arredondada, e os seus órgãos são comprimidos pelo estômago, e ela corre o risco de morte se o seu pastor não estiver atento a esse acidente. A Bíblia diz que o nosso pastor, o pastor da nossa alma, o nosso Deus, ele está com os seus olhos atentos a todos nós. Mas para isso é preciso com que eu venha me colocar em uma determinada distância dos confrontos, para que eu não possa o quê? Me machucar. Veja os confrontos familiares que às vezes uma palavra que é dita, de uma esposa para o esposo, do esposo para a esposa, essas palavras ferem, traz mágoa, ressentimento, e essas palavras levam essa pessoa até mesmo à morte espiritual, ou à morte conjugal, porque ela deixa de ter uma expressão de amor, de carinho, de atenção com aquele cônjuge, pelo fato de ter recebido aquela palavra que gerou dentro dela uma ferida, uma mágoa, e o amor vai se esfriando. Aonde hoje nós temos visto vários casais se divorciando, por uma palavra que foi o quê? Por um confronto. Mas às vezes tem confronto que mesmo em meio casal, esses confrontos, digo, não violentos, mas de palavras que fazem o outro crescer. Confronto, palavras com sabedoria, palavras com discernimento, palavras que trazem àquela pessoa uma reação, uma ação para que haja uma reação, para que eles mudem diante daquela situação. A Bíblia diz que em todo tempo nós somos confrontados. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor 24 horas por dia, esperando a primeira oportunidade. Quer dizer, os confrontos vão ser frequentes. As nossas lutas, tanto físicas, no cotidiano, com pessoas, com seres humanos, vão ser frequentes, quanto também as lutas espirituais vão se estender, porque o diabo ele não desiste. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principado, potestade, dominadores e força do quê? E força do mal. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Mateus, no capítulo de número 26, no verso de número 41. A Bíblia diz assim, posso ler? Capítulo 26, verso 41. Diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai o quê? E orai. A Bíblia diz para a gente orar primeiro. A Bíblia diz assim, orar e vigiar? Não. A Bíblia diz vigiar e orar, para que não entreis em tentação. A carne,
de vida, vivificante. Não é Espírito Santo. Espírito de quê? De vida. Nós estamos prontos para tudo. Se você tiver uma proposta de um trabalho, de um determinado salário agradável, você diz assim: não, eu estou pronto, vamos lá. Porque você quer melhorar. Você quer ter uma condição melhor economicamente, sociavelmente. Você quer ter uma posição melhor. Então o Espírito está o quê? Pronto, esse aqui, vamos lá. Mas a carne, como o exemplo que nós estamos dando, é fraca. Talvez você se submete a ganhar um salário melhor, uma condição melhor, mas fisicamente talvez você não suporta aos trabalhos, aos exercícios dados àquele trabalho, né? O tanto que aquele trabalho vai te sugar, e a carne não resiste. Quando também, diante de diversidade de coisas e de confrontos da vida, com pessoas que nós teremos, na verdade o Espírito está pronto, você está ali para se defender, para falar, para argumentar, para poder mostrar para aquelas pessoas, até mesmo mediante as bases bíblicas e aquilo que você tem recebido de Deus, a verdade, conforme tem que ser ouvida. Mas chega uma hora que, se nós nos estender em determinado confronto, bater de cabeça, quebrar a cabeça, aí vamos muitas das vezes dar vazão à carne, porque daí vem a ira, daí vem aquele momento em que você diz assim, que sabe de uma coisa, é melhor desistir, ou então queira resolver com as suas próprias mãos. Tem pessoas que outrora, hoje talvez não, mas outrora, qualquer coisinha a pessoa já vinha com 5 pedras na mão. É ou não é? Quem era assim? A senhora era assim, por aí. Qualquer coisinha a pessoa já vinha com 5 pedras na mão. Hoje pode ser que não, pode ser que venha com as 2 ou 3. Quem está entendendo? Mas melhorou. Porque é a vazão da carne. É a exposição da carne que muitas das vezes gera na pessoa esta ira. Por isso nós temos que tratar da alma. Por isso que nós temos que tratar da nossa comunhão com Deus. Porque a alma é o que vai ser o que? Salva. A alma é aquele que Deus veio no nosso, através do nosso Senhor Jesus, entregou a vida dele para salvar a nossa o quê? A nossa alma. E tem alma que precisa ser tratada espiritualmente, que precisa crescer espiritualmente. A alma é sentimento, a alma é dor. Então por isso que muitas pessoas buscam na carne preencher determinado tipo de coisa que a alma sente, e ela não consegue saciar. Ela só vai conseguir saciar quando ela se colocar na posição diante de Deus e ela queimar a sua carne, submeter o seu espírito de vida, entregando todo o seu eu para Deus, para que ele possa ter o controle e cuidar daquela alma. Nós estamos num processo de tratamento espiritual. Por isso o nome desta campanha, Crescendo Sendo Ovelha. Nós somos tratados todas as vezes que venhamos à igreja. A igreja é uma oficina, aonde os carros chegam o quê? Quebrados e são o quê? Inconsertados. Aonde os equipamentos chegam com determinados defeitos e são reparados. Há defeitos que é quase impossível de se resolver, mas há aqueles defeitos que são fáceis de se corrigir. Imagina você que talvez tenha lutado com pessoas, que tem lutado com amigo, com familiar, com cônjuge, e muitas das vezes você não tem tido bom êxito.
É porque essa pessoa precisa de muito mais do que aquilo que nós estamos oferecendo. Ela precisa daquele que tem a base de tudo, o mestre. Precisa do Senhor que venha e conserte a sua vida, trata do seu espiritual, cuida da sua alma e venha trabalhar para que essa alma seja salva. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 64:4, diz assim: desde a antiguidade ainda não se viu, nem com seus olhos se percebeu um Deus tão grande quanto o nosso Deus, que trabalha na vida daquele que nele espera. Lê comigo, porque desde a antiguidade, lê comigo, igreja, ainda não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que espera algo do Senhor aqui? Deus está trabalhando, meu irmão, na sua vida. Deus está trabalhando na sua família. Deus está trabalhando na sua vida econômica, financeira. Deus está trabalhando na sua causa, meu irmão. Mas deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Eu sei que às vezes é difícil, porque a carne limita contra o espírito. E o espírito contra o quê? Por isso que nós temos que fazer sempre a vontade de Deus, deixando de satisfazer as nossas vontades, a vontade da nossa carne. Lembra que outrora você não tinha nem mesmo um pouco de interesse de vir na igreja? Até mesmo para você vir num dia, num casamento, numa cerimônia que seja, você vinha, mas logo você ia o quê? Embora. Porque era um ambiente que não era muito agradável para você. Você não sentia bem estando na igreja. Mas hoje você já vem espontaneamente. Você já sente prazer em vir na igreja. Isso quer dizer que Deus está tratando do seu crescimento espiritual, que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua salvação, e a única coisa que você tem que fazer é a vontade dele, queimando a sua carne, abrindo mão do seu eu. Diga glória a Deus. Todos nós precisamos crescer espiritualmente. Você precisa crescer mais. Eu preciso crescer mais. Nós precisamos crescer, nos dispor a crescer diante da vontade de Deus. Essas vontades que você tem hoje, de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais a palavra, de ter mais comunhão com Deus, é o alimento que as ovelhas recebem quando estão no aprisco, quando estão no curral. As ovelhas estão lá e ela é tratada pelo seu pastor. Ela é tratada como um alimento que é a palavra de Deus. Eu disse hoje pela manhã que o nosso Senhor Jesus, quantas não foram as vezes que ele falou: eu sou o verdadeiro alimento. Ele falou: eu sou o pão do quê? O pão da vida. Então nós temos que nos alimentar dele, buscar a ele. Eu não posso deixar de maneira nenhuma o meu Senhor em segundo lugar. Ele tem que ser o primeiro sempre. Sempre o primeiro na minha vida. Para que em tudo eu venha ter êxito. Abra sua Bíblia aí, por favor. No capítulo de Romanos, no verso de número 13. Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Posso ler? Diz assim, ó, Romanos 15,
Perdão. Verso de número 1 em diante. Diz assim, ó. A imitação a Cristo, no texto da minha Bíblia. A simpatia e o altruísmo. Verso 1. Ora, nós que somos fortes, diga, eu sou forte. Ih, Jesus. Quem é forte aqui, deixa eu ver. Será que é mesmo? Diga, eu sou forte. Tem certeza, você? Bom, vou acreditar. Amém? Ora, nós que somos o quê? Forte. Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo se agradou, porque também Cristo não se agradou de si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, você que tem procurado se fortalecer na presença de Deus, tenha paciência com aqueles que ainda são débeis ou debilitados, fracos na fé. Que cada vez mais você venha se fortalecer, porque uma vez você se fortalecendo, você vai fortalecer ele. Uma vez a esposa fortalecida em Deus, no Espírito Santo, no Senhor, ela santifica o marido, mesmo ele sendo débil na fé, mesmo ele sendo fraco na fé, e assim vice-versa. Então você que é forte, sacrifique a sua vida. Tem hora que dá vontade de você confrontar e dizer umas poucas e boas, é ou não é? Dá ou não dá? Mas aonde você tem que parar e ver e analisar que aquela pessoa ainda é débil na fé, é fraca na fé. De repente as palavras que você colocar pode até trazer um efeito de mudança, quando também pode levar ela a tomar atitude trágica na sua vida. Então haja sabiamente. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, toma, destrói. Isso serve também para os homens. Nós temos que buscar de Deus a sabedoria, para que diante dele venhamos ser o exemplo, e não venhamos bater a cabeça, quebrar a cabeça, criar confrontos. E por natureza, quando esses confrontos acontecerem, e venhamos ter sabedoria para lidar com essa situação. Há confrontos e problemas que nós enfrentamos na nossa vida, que vai fazer crescermos espiritualmente, que vai nos aproximar mais de Deus, que vai nos levar a buscar mais a Deus. Porque tem momentos que você tanto falou, tanto pediu, as coisas não aconteceram, aí você lembra, peraí, eu vou orar mais pelo fulano, eu vou jejuar mais. Mas a última coisa que você deve fazer é desistir. Quem está entendendo? Então, é óbvio que você não vai aceitar, né, determinado tipo de coisas que se acontecem. Quando diz assim, portanto, verso 2: cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para a edificação. Jesus veio não para agradar a Ele mesmo, mas veio para cumprir nele o sacrifício que nos dá hoje vida e nos dá essa vida em eternidade. Diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus, e glorifica bem forte aí. Amém? Agora, o agradar ao próximo não é você passar a mão na cabeça, não. É você falar as verdades com sabedoria,
com mansidão e buscando sempre uma direção de quem? De Deus. Porque as verdades são para serem o quê? Ouvidas, ditas. Amém? Mas fala ela na hora certa, no momento certo e com a sabedoria do Espírito Santo. E você vai ter bom êxito. Amém, igreja? Não tente tampar o sol com a peneira. Nós temos visto muitas famílias lá em casamentos, filhos sendo destruídos, porque os pais passam o quê? Passam a mão. Não. É preciso você disciplinar. Muitas das vezes até mesmo o quê? Castigar o filho para que ele aprenda a se submeter, obedecer às palavras do seu pai. Nós às vezes não somos também castigados, as ovelhas também são castigadas, mas não para que o mal se aposse dessa ovelha, é para que ela possa ter o cuidado do seu pastor, do pastor da alma, o nosso Deus. Quando nós falamos no ano passado, que o pastor, quando a ovelha se expõe ao perigo, quando ela se expõe ao lobo, quando ela se coloca numa situação que ela pode perder a vida, o pastor vai lá e quebra o quê? A patinha dela. E coloca ela sobre os seus ombros, traz e cuida dela de perto. Então, não que seja necessário quebrar suas patinhas. Que isso não venha acontecer, mas que você possa aprender. Diante do confronto, dos problemas que você tem cotidianamente, agir com sabedoria e vencer. Amém, igreja? Pastor, mas tem pessoas que é duro de lidar. Aí quando diz tem pessoas que é duro de lidar, tem esposa, né, que faz assim, o marido está do lado, fala. tem pessoas que é difícil de lidar, realmente. Não só o esposa, mas um amigo de trabalho, um outro determinado tipo de situações que você vem enfrentar, que é difícil. Lá no livro de Efésios, Provérbios, no capítulo 17, no verso 7, capítulo 27, no verso 17, a Bíblia diz assim, isso é para que você aprenda que diante de determinada situação, você tem que ser determinado. Ou melhor, você tem que agir com mais, ser mais energético. Provérbio que eu falei, 27, 17, diz assim, para encerrar. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem seu amigo. Tem hora que você tem que pegar as verdades, a palavra, a sabedoria do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Você que tem se colocado numa posição forte espiritualmente, buscar a Deus e chegar para aquela pessoa e falar, é assim, é desse jeito, com seriedade, com amor, amém? Com palavras brandas, mas palavras bem colocadas. E a pessoa vai aprender com aquele confronto. Às vezes, naquele momento, aquilo não vai ser satisfatório para ela, mas ela vai aprender com aquele confronto que realmente ela deve e precisa tomar determinado o quê? Atitude, posições na sua vida. Então, como o ferro com o ferro se afia, assim homem, o seu amigo. Quem ama os seus amigos, seus familiares, quem ama? Seja verdadeiro com eles. Fala a verdade. Mãe, não passa a mão na cabeça do seu filho. Seja enérgica. Toma atitude, fala a realidade. Ensina o seu filho, para que quando crescer, seja ele bom caráter, uma pessoa de caráter, de personalidade. Quem está entendendo? Quando você trata a pessoa, o caráter dela, a alma dela está sendo tratada. Ela tem corpo, alma
cresce e cresce espiritualmente também para a salvação. Diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus, e glorifique a igreja bem forte, em nome do Senhor. Tem uma ferramenta chamada análise de SWOT. Quem já ouviu falar? Essa ferramenta ela faz confrontar conosco e ela nos traz a nossa realidade, ela nos faz refletir sobre nós quem somos. Por exemplo, quando você usa dessa ferramenta, você começa a analisar quem você é. Aí você vê se você é uma pessoa forte. Quem você acha uma pessoa forte aqui? O resto não é não, né? Aí você se vê numa condição de uma pessoa que aproveita essa oportunidade. Por exemplo, a oportunidade que você tem é hoje, mediante essa palavra. Então você se vê numa condição que você é uma pessoa proveitosa às oportunidades. Você também, através dessa ferramenta, você reconhece as suas o quê? Fraqueza. Você faz uma autoanálise de si. Quando nós falamos assim, faça uma reflexão agora, dobra a sua cabeça. É para você usar essa ferramenta. É para você usar essa reflexão para você saber exatamente quem você é. Tem pessoas que procuram o analista, o psicanalista, psicólogo, não é isso? Para poder conhecer e saber quem ela é. Porque eles estudaram para isso. Eles estudaram para entender e saber quem são os seres humanos. Então ele consegue, conversando e analisando a pessoa, saber quem ela exatamente é. Se eu perguntar para você quem você é, você vai saber responder? Porque talvez você está sendo uma pessoa que você não é. Se você parar para analisar, você vai estar vendo em você uma pessoa que você é e que talvez não gostaria de ser, né? Quem está entendendo? É isso que Deus quer tratar em você. Deus quer tratar a sua alma para você ser uma pessoa melhor. Por isso que Ele te traz, Ele te move a você estar na igreja, a buscar a Ele, a buscar os seus ensinos, os ensinos da sua palavra, se alimentando. E cada dia mais tendo essa vontade de buscá-lo, para que cada dia mais você venha crescer e venha amadurecer como ser humano, como pessoa. Use isso para você. Use isso para você, essas palavras que foram colocadas hoje. E quando você parar e analisar e perceber que você está sendo uma nova pessoa, uma nova criatura, então passe isso para outros. Mas antes cuide de você. Amém, igreja? Porque senão você pode se perder em meio ao círculo da vida e, acima de tudo, perder até mesmo a sua salvação. Se você precisa de ajuda, então Deus está de pronto a te ajudar. Quem quer a ajuda de Deus? Então fique de pé, por favor. Coloque a sua mão no seu coração.